Quinta-feira, depois de semana de Liga dos Campeões, o que é que foi? O que aconteceu? Que eu já me perdi. Arthur Quesada. Putz, eu não tinha visto isso aí. O que é isso aí, gente? É um dragãozinho. Ele começa o programa causando... Eu não falei o nome do programa ainda. Este é o melhor futebol do mundo com o dragãozinha do pipa? Porto. Sim, ela tá segurando um cabo, que a gente não sabe muito bem o que é. Eu não acredito nisso. Não dá, não tem, né? Cara, é sério isso aí? Ah, é o fone dele. É o fone. É que eu queria ouvir a reação de vocês. Pesado, eu nem me dei conta, eu tava concentrada em abrir o programa aqui, de repente... Limita dragão. Ai, que sem condições. Isso tudo porque nós vamos falar sobre a vitória do Porto, sobre o Arsenal, e o Arthur Quesada está enlouquecido porque ele foi o único que apostou e confiou no Porto. Vamos começar com Porto e Arsenal, senhor Arthur Quesada. Vamos lá. Antes de mais nada, solta o hino do Porto, Cascão. O meu Porto Não acredito. Visa a gente quer ser nobre e leal. O pendão leva o escudo da cidade que na história deu o nome a Portugal. Ó campeão do passado. É, meus amigos. Para, Cascão. Você tem mais alguma surpresa preparada para hoje? Porque aparentemente teve uma produção paralela desse programa. Exatamente. Você vai chamar um convidado? Vai chamar algum quadro novo? Como é que é? Diga-se de passagem, baita partida. E aí tô provocando o Neto, porque ele falou que recentemente que os clubes portugueses não ficariam nem quarto no Campeonato Brasileiro. Gerou uma polêmica e veio aqui parar em cima de mim. Inclusive, qualquer post que eu coloco sobre Portugal no Twitter vira uma briga entre portugueses e brasileiros nesse exato momento. O que eu gosto e começa a comer. Comum para o seu Twitter, né? Exatamente. Começa a comer pipoca, assim, ó. O Neto não disse que o Arsenal ficaria também. É verdade. Ele tá acabando com o argumento dele, do negócio. Vamos ver. Ó, senhoras e senhores, não, agora é sério. Grande vitória do Porto. Eu diria que mais da dimensão, assim, é histórica mesmo. Porque vencer um clube com o poder financeiro do Arsenal, com os jogadores que tem, um time que está brigando na ponta da tabela da Premier League, um time que estava voando, né? Não é uma equipe que chegou desequilibrada para esse confronto. E o Porto, com todas as dificuldades da temporada, eu nem vou falar só das financeiras, porque isso a gente já sabe, mas é um Porto que passa por um momento conturbado fora de campo, questão de eleições, questão de torcida organizada. É um Porto que mudou demais de uma temporada para outra e mudou demais no meio da temporada. O Sérgio Conceição teve que arrumar um pouco a casa em vários aspectos. Muitos jogadores saíram neste meio da temporada emprestados ou negociados e a coisa meio que desandou internamente, tanto que o Porto hoje é terceiro no Campeonato Português, perdendo muitos pontos em jogos que são considerados mais fáceis. Tudo isso se transformou numa espécie de combustível para o Sérgio Conceição, de repente, fazer com que o time fizesse uma partida exemplar, tá? A vitória, e a gente vai debater aqui as nuances dela, mas só o destaque inicial, ela passa muito pelo golaço individual do Galeno, mas ela passa muito por um desempenho coletivo do Porto que está nas mãos e estrategicamente foi brilhante do Sérgio Conceição. Eu acho que essa vitória passa muito pelo Sérgio Conceição como treinador e como ele é capaz de fazer um jogo e um favorito claro, como era o Arsenal, ser desmontado taticamente para que o Porto conseguisse uma vitória. Está classificado? Não, longe disso. Eu acho que ainda o Arsenal é favorito para passar, tá? Vamos ser realistas aqui. O jogo é em Londres. O Arsenal tem mais time, tem mais poder, como a gente falou. Mas é uma vitória que mostra bastante dessa casca que a gente vem falando desde o sorteio aqui no melhor do futebol do mundo. O Porto é um time muito cascudo na Liga dos Campeões, graças ao trabalho do Sérgio Conceição também.
Já vou trazer o Fred aqui para falar também um pouquinho da partida do Arsenal, para todo mundo comentar. Mas, João, coloca na tela, só para a gente destacar alguns números que talvez expliquem um pouquinho do que a gente viu em campo, né? A posse de bola foi do Arsenal, as finalizações, a maioria foi do Porto. O Arsenal, assim como o Atlético de Madrid tinha feito no seu jogo, não finalizou nenhuma vez no gol do Porto, nesse caso, e teve muito mais a bola. E aí chama atenção também, né, Fred, que além de ter a posse de bola, foi o time que mais fez faltas no jogo, né? O Arthur estava enaltecendo o Porto, mas o Arsenal teve muitos problemas na partida. Muitos problemas. Assim, faltou casca, faltou experiência. O time sentiu claramente a Liga dos Campeões. Assim, e o que eu tô falando aqui não tira nada dos méritos do Porto, tá? O Porto que executou um plano e o seu próprio plano muito melhor do que o Arteta, do que o Arsenal, do que os jogadores do Arsenal. Uma posse de bola estéril, né? Uma posse de bola que não criou praticamente nada. A melhor chance do Arsenal no jogo foi de bola parada, um escanteio que o Trossard finaliza de primeira por cima do gol do Diogo Costa. Então a gente tem um Arsenal que, cara, virou abóbora, né? Assim, tudo maravilhoso nas últimas semanas dentro da Premier League, e quando voltou a disputar um mata-mata de Champions depois de 7 temporadas, virou abóbora. E é por isso que, quando o Arthur fala que o Arsenal ainda é favorito, eu acho que agora tá 50-50, tá? Porque não tem nada que o Arsenal fará entre esse jogo e o próximo que vai me trazer alguma confiança de que o time vai conseguir tirar um pouco esse peso da Champions e ser o Arsenal que a gente vê na Premier League. Porque por mais que ele volte ao modo Premier League e faça grandes jogos, é só na Liga dos Campeões que ele vai conseguir provar, então é no dia 12 de março contra o Porto em Londres, que ele não sente essa competição e ele não sente essa responsabilidade. Lembremos, como a gente lembrou ao longo dos últimos programas, que o Arsenal foi eliminado para o Sporting na Europa League da temporada passada e agora tropeça mais uma vez no mata-mata de Europa, tropeça mais uma vez num clube português. E, para mim, cara, o pior de tudo foi a atuação. Não foi o resultado. Assim, foi uma atuação sofrível. Foi uma atuação impactante, negativamente. Talvez eu comece com o Quesada, mas eu queria a opinião da Clara e do Marcelo também nisso. Como é que a gente pode explicar que o Porto conseguiu parar esse Arsenal? O Fred falou do ponto do Arsenal, né? Que daqui a pouco a gente entra um pouquinho mais na profundidade dessa discussão. Mas o que esse Porto conseguiu fazer que alguns times na Premier League, como o Liverpool, por exemplo, há pouco tempo, que enfrentou o Arsenal, não conseguiu fazer para sair com essa vitória? Capacidade dos treinadores de explicar isso que eu vou tentar colocar em palavras aqui é muito melhor. Então, quem não viu, acho que a gente não tem separado aí, mas quem não viu a entrevista com o Sérgio Conceição pós-jogo e quer entender melhor, deveria ver, porque realmente ele vai a fundo no que eu vou tentar falar aqui superficialmente para não tomar muito tempo. Eu acho que o Porto identificou algumas chaves dentro do Arsenal, alguns códigos dentro do Arsenal que foram decifrados e aplicou um antídoto àquilo que o Arsenal faz de melhor. O Porto não jogou da forma que o Porto costuma jogar. O Porto se adaptou ao adversário. Mas não foi aquilo que a Tati falou ontem em relação a estacionar o ônibus. Isso não aconteceu. O Porto conseguiu matar o Arsenal antes desse último terço. Conseguiu ganhar o meio-campo do Arsenal e recuperar as bolas por ali, marcando, como a gente fala na gíria do futebol, meia quadra, né? Não fazendo a pressão alta para não deixar espaços na velocidade daquilo que é o melhor do Arsenal, que são os alas, né? Os alas não, os extremos, né? Os pontas, ou seja, o Saka e o Martinelli. O Trossard fez um jogo muito ruim, mas acho que o meio-campo do Arsenal, como um todo, fez um jogo ruim, muito também por méritos do meio-campo do Porto. O que acontece é, quando o Arsenal atacava, não conseguia explorar o corredor central, ou seja, não conseguia entrar pelo meio da defesa do Porto por conta da atuação brilhante do Varela e do Nico Gonçalves. E depois, quando atacava pelas pontas, o Porto foi muito solidário nesse sentido. Tanto os pontas do Porto, o Francisco Conceição e o Galeno,
voltaram para marcar e ajudar os laterais, o Wendel e também o João Mário, quanto os zagueiros se ajudavam nessa cobertura e também os volantes. Ou seja, não teve uma situação mano a mano, 1 contra 1, que daria chance para que o jogador do Arsenal, ou o Martinelli ou o Saka, passasse e ficasse cara a cara. Não, sempre tinha 1 ou 2 na cobertura. Então, essa solidariedade do Porto no sistema defensivo, anulando essas coisas que o Arsenal faz de melhor, foi um ponto importante. E na bola parada, aí eu acho que vem o pulo do gato, porque o Arsenal é um time muito forte. Tanto com o Gabriel Magalhães, quanto com o Saliba, enfim, quanto com as bolas do Declan Rice. Mais gols de bola parada em toda a Premier League. E o Sérgio Conceição, nessa entrevista pra gente, disse que ele estudou o Arsenal ao pormenor nesse sentido. Ele viu 12 gols do Arsenal de bola parada, escanteios e faltas, porque as faltas elas acontecem muitas vezes por conta do 1 contra 1, né? Então o Martinelli recebe uma falta do lado que ele está jogando, porque ele vai para cima do zagueiro e isso acontece e gera uma bola parada, uma situação difícil. E o Sérgio Conceição estudou isso ao pormenor. O Porto não sofreu em bola parada. O Diogo Costa fez um jogo muito bom nesse sentido, mas os dois zagueiros, né? O Otávio, que estreou na Liga dos Campeões, o jogador que outro dia estava encostado no Sampaio Corrêa, e o próprio Pepe, 41 anos, outro a se destacar aqui na minha fala, jogador mais velho a jogar uma partida de mata-mata, ele vai fazer 41 anos na segunda-feira, era para ter sido eleito, viu, Tati, o melhor do jogo, só que o Galeno faz o gol no final, e aí a UEFA muda lá na hora, eu já estava lá dentro, eu não vi o gol no gramado, né, eu já estava lá dentro nas entrevistas, e a UEFA muda, portanto, assim, foi um trabalho muito solidário e um encaixe perfeito que fez com que essa posse de bola do Arsenal, além de estéreo, ela fosse ilusória, porque o Arsenal não conseguiu fazer absolutamente nada no Estádio do Dragão. E fica aquela história, ovo ou galinha, né? Tipo, quem que foi melhor? É o Arsenal que foi mal ou o Porto que anulou o Arsenal? Eu prefiro essa segunda hipótese.